E aí pessoal, Jonatas aqui, mais um vídeo de Delphi. E nesse vídeo vai ser a terceira e última aula do cursinho de como usar CGI para desenvolvimento web, ok? Nessa última aula vou mostrar para vocês como que faz a parte do CRUD, né? Na última aula nós vimos como acessar o banco de dados e exibir os dados dos clientes, né? Na página, né? No navegador. E nessa aula eu vou mostrar para vocês como fazer o cadastro de um novo cliente, como alterar os dados de um cliente, como apagar um cliente do cadastro, ok? Vamos lá. Bom, então vamos fazer agora a parte da inclusão de cliente, né? Nós vimos na última aula a opção de como fazer a exibição de todos os clientes cadastrados, né? E essa exibição é feita através do Dataset Table Producer, né, que acessa a Query Clients. Então, o que vai acontecer? Agora, quando for chamada a listagem de clientes, não vai ser mais exibido o conteúdo direto desse Dataset Table Producer. Vai ser exibido uma página e dentro dessa página HTML vai ter uma tag transparente que vai ser preenchido com os dados dessa listagem. Essa daqui é a página que eu já deixei preparada, né? Vai ser o título Listagem de Clientes, ok? Vai ter um botão chamado Novo Cliente. No restante da página vai ter a tag transparente Listagem de Clientes, que vai receber o conteúdo do dataset Table Producer, ok? Vamos copiar aqui o caminho desse arquivo. Vamos no Delphi. Agora nós vamos criar um Page Producer, né? Chamado listagem PGP listagem clientes. Ele vai ter esse arquivo que eu acabei de criar nessa página, ok? Bom, essa página vai ser disparada quando for chamado o exibir clientes, né? E ela tem que preencher a tag transparente listagem de clientes. Então nós vamos copiar aqui essa tag transparente. Vamos lá no Delphi, clica no Page Producer, no evento HTML tag. E aqui é o seguinte, quando a tag string for igual a listagem de clientes, então substitui o texto pelo conteúdo de DSTP clientes content. Ok? Bom, feito isso, agora nós vamos programar o evento, o action exibir todos os clientes para chamar a página listagem de clientes. Então nós vamos aqui no action. E aqui onde está DSTP cliente, vamos colocar PGP listagem clientes content. E antes de concluir isso, vamos fazer o seguinte, para garantir que não vai ter nenhum problema com questão de prioridade, né, no acesso ao banco de dados. Então, se a query clientes estiver aberta, nós vamos fechar ela. E aí dá um open. Ok, vamos buildar aqui, substituir o exe. Então vamos substituir aqui o arquivo. Ok, substituir o exe. Vou fazer agora um teste. Vamos abrir aqui a aplicação, exibir todos os clientes. Aí veja que já apareceu a página, né, com a listagem de clientes e o botão novo cliente, ok? Agora nós vamos programar este evento, né, que é chamado aqui na página, a action, na verdade, a action novo cliente. Então, vamos aqui no Delphi, criar essa action. Ok, criamos a action. Essa action vai chamar uma outra página, né, que vai exibir os campos para preencher os dados do novo cliente, ok? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar aqui um Page Producer chamado novo cliente, né? Vamos criar aqui um Page Producer PGP novo cliente. Eu também já deixei preparado aqui um arquivo de HTML. Então aqui já é a página que eu fiz para o novo cliente, ok?
Então essa página aqui, ela já contém os campos para o usuário digitar o nome do cliente, código, CNPJ, também vai ter um botão para gravar esses dados, ok? Então essa aqui vai ser a página, vamos copiar aqui o caminho completo desse arquivo, vamos lá no PGP novo cliente, colocar aqui o texto, ok? O arquivo, né, que vai ser apresentado na resposta. Vamos ver aqui como é que tá. Ok, então já está tudo certo. Agora vamos programar o action para quando ele for invocado, chamar esse novo cliente. Aqui vai ser a mesma coisa, nós vamos copiar este query. Se ele tiver aberto, vai fechar. E aí vai ter o response.content recebe pgp novo cliente.content. Então quando esse evento, quando essa action novo cliente for invocada, aí vai fechar a query e vai exibir, né, vai responder a página com a página dos dados para ser preenchidos. Ok, então vamos testar. Ok, substituiu o exe, vamos testar. Então vamos lá abrir novamente o servidor, exibir todos os clientes, novo cliente, e aí está, já está exibindo aqui os campos para preencher. Então aqui é o seguinte, quando o usuário digitar o nome do cliente, o código, o CNPJ, tem um botão gravar, e esse botão gravar chama a action gravar dados do novo cliente. Então vamos lá no Delphi para implementar essa action. Vou colocar aqui act gravar dados novo cliente. Então nós vamos agora programar esse action, né? Então vamos aqui na action gravar dados do novo cliente, vamos aqui no onAction e vamos iniciar a programação. Primeira coisa é armazenar os dados que chegaram, né, do formulário, né? Veja que nessa página que foi implementada é um formulário e nela tem os campos, né, com os dados que o usuário digitou. Então primeiro vai ser nome cliente, L código cliente e L CPF CNPJ cliente. Então L nome cliente vai receber request.contentfields.values. Fechar aqui essa listagem para a gente poder ver tudo. Então o primeiro campo vai ser o nome do cliente. Nome do cliente, vamos copiar e colar aqui o restante, né? Código, CNPJ, CPF, CNPJ, então código e CNPJ, CPF. Bom, aqui nós vamos fazer também um teste se tiver aberto, né? Fechar. E vamos, eu já fiz aqui deixei pré-pronto aqui a parte que vai fazer a gravação no banco. Então, o que acontece? Na verdade, as variáveis estão diferentes. Então, o que acontece? Instanciei aqui um objeto fdQuery, estabeleci a conexão do banco de dados e fiz aqui um insert. Insert into, né, tabela clientes, são passados o nome, código e CPF CNPJ. Aqui embaixo tem os parâmetros, que são setados, né, com essas variáveis que foram preenchidas com os dados que vieram do form. Ocorre um exec SQL free, né, para destruir o objeto, e damos uma resposta que vai ser response.content, né? E aqui entra a parte do sucesso, né? Então vamos já aproveitar e programar esse retorno aqui do sucesso. Então vamos comentar aqui por enquanto. Vamos criar aqui um PGP producer chamado PGP sucesso. Também já fiz uma página. Já fiz aqui uma página de retorno, né, do sucesso. Então vai aparecer o título do navegador, operação realizada com sucesso. Vai aparecer um texto em H1, uma operação realizada com sucesso. E vai ter um botão aqui para voltar para o menu, né?
Então essa página que vai aparecer quando o Page Producer Sucesso for chamado. Então vamos copiar o caminho completo. Vamos aqui no PGP Sucesso, setar aqui o arquivo file, salvar o projeto e aí vamos voltar lá no Action, gravar dados do novo cliente. E no OnAction nós vamos devolver o PGP Sucesso. Então pgpsucesso.com. Vamos buildar aqui o projeto e vamos fazer um teste. Ok, substituiu o exe. Vamos abrir aqui a página e fazer um teste. Servidor, exibir todos os clientes. Aí vamos clicar em novo cliente. Digitar aqui o cliente João. Código 3, CPF 4321 123455. Gravar. Veja que a operação foi realizada com sucesso, né? Menu. Exibir todos os clientes. E veja que já apareceu aqui, ó, o cliente que nós acabamos de inserir. Ok? Então aqui está pronto a parte do novo cliente. Essa primeira parte. Ok, agora vamos fazer a parte da alteração de dados do cliente. Então vamos aqui no Delphi. Primeira coisa que nós vamos fazer é na Query Clientes criar um novo campo chamado Alterar. Esse campo vai ser do tipo string, né? E vai ter 255 de tamanho. O campo tem que ser do tipo calculado, ok? Feito isso, nós vamos programar o comportamento desse alterar. Então vamos aqui no Query Clients. Bom, depois de criar o campo alterar, nós vamos programar o evento onCalcFields do Query Clients. Então, o Query Clients.fieldByName, que é alterar, e aqui o nome. Então, alterar vai receber um link que vai chamar outra action para alterar os dados. Então, eu já deixei aqui copiado o conteúdo que vai aparecer. Então, cada item que aparecer na listagem de clientes, né, no navegador, na página, vai ter uma coluna nova chamada alterar e vai ter um link, né, chamado alterar, que vai ter o ID do cliente que foi clicado no caso, que foi preenchido naquele momento. Então, feito isso, todos os clientes para cada cliente na listagem vai aparecer esse link. Agora nós vamos lá no Dataset Table Producer para atualizar a listagem. Vamos apagar tudo aqui. Tirar, alterar. Deixar aqui como centro. Ok. Então, vamos verificar se já está funcionando. Vamos buildar o projeto, substituir o exe. Agora vamos fazer um teste. Vamos chamar o servidor novamente, exibir todos os clientes. E aí veja que já apareceu aqui os links para alterar, ok? Agora nós vamos programar o comportamento desse link, que é o chamar a action exibir dados do cliente. Então nós vamos criar aqui uma nova action. Act exibir dados do cliente. Essa action vai chamar um page producer. Vou criar aqui um page producer chamado exibir dados cliente. Eu já criei uma página para isso também. Então essa aqui é a página que vai ser exibida no navegador, né? Que vai exibir os campos para o usuário poder editar os dados do cliente. Então veja que vai ter um título, né? Editar cadastro de clientes do cliente. Vai ter um campo nome cliente. Veja que vai aparecer o valor atual, né? O valor atual no cadastro, e vai ser preenchido com uma tag transparente, né? Nome do cliente. O mesmo vale para código, né? Vai ter um campo para código com o código atual e o CNPJ CPF com o CNPJ CPF atual.
Vale lembrar também que eu criei aqui um campo hidden, né, um campo oculto, que vai receber o token, né? Esse token é o ID do cliente que vai ser usado depois que gravar, né, para ser gravados os dados no banco de dados, atualizados os dados, vamos usar o ID do cliente como referência no update, né? Então deixei salvo aqui esse campo, fica gravado aqui nessa tag transparente token. E além disso vai ter um botão aqui gravar, ok? Então vamos incorporar aqui essa página no Page Producer exibir dados clientes. Agora vamos programar o comportamento dessa action exibir dados do cliente. Então vamos lá. Quando o clique é feito sobre o cliente que deseja fazer as alterações de dados, é passado o ID desse cliente na URL. Então esse exibir dados do cliente vai coletar esse ID e vai salvar em uma variável global. Então vamos lá, vamos programar aqui o action dessa action. Então o primeiro passo é salvar, né? ID cliente vai receber request. No caso aqui vai ser query fields, né? Porque ele vem na URL. Quando a URL é query fields. Então value ID. Importante fazer o cast também, né? Então str to int. Ok? Então aqui já está salvo o ID, foi salvo nessa variável global. E já na sequência vamos responder, né? Response.content recebe pgp dados exibir dados do cliente, né? Ok. Então agora o PGP exibir dados do cliente foi chamado. Quando ele for chamado, ele vai ter que substituir as tags transparentes da página, né? Então todas essas tags, nome do cliente, código, CNPJ, token, todos vão ter que ser substituídos. Então a programação é feita aqui no evento HTML tag. Então o primeiro passo é consultar, coletar, né, os dados, né, nome do cliente, do código cliente e L CNPJ CPF cliente. Bom, primeiro passo aqui vamos copiar o query de consulta, aliás, com o comando que fecha, né, o query clientes. Então eu deixei copiado aqui a consulta do select, né? Então é feita a consulta e é utilizado o FD cliente que nós preenchemos, né, no evento onAction exibir dados do cliente. Então é feita a consulta usando esse FD cliente e preenchido aqui o CNPJ, né? Na verdade é CPF. Vamos manter aqui. Após isso, pode fechar a consulta, destruir, e agora nós vamos fazer a substituição, né? Então, quando for, desculpa aqui, nome do cliente, if tag string for igual nome do cliente, então substitui pelo L nome cliente. Vamos repetir isso para todos os outros. Código e o token também, só que o token não depende, o token ele vai pegar o FD cliente, ok. Então, quando for o código do cliente, vai substituir por código do cliente. Quando for CPF, CNPJ, substituir pelo CNPJ. E quando for token, vai substituir pelo ID cliente, FID cliente. Você tem que fazer o typecast aqui. Ok, aqui já está pronto essa parte do retorno. Vamos fazer um teste então. Vamos buildar aqui o projeto e substituir o exe. Então substituir aqui o exe, vamos fazer um teste. Chamar o exe novamente. Então exibir todos os clientes. Vamos clicar aqui no cliente Paulo, clicar em alterar. Aí veja que já apareceu a página com os dados do cliente, né? Consultou e preencheu os dados. Agora nós vamos programar o comportamento do botão, né, a action,
gravar alterações CAD cliente. Essa action é chamada quando o botão gravar, né? Esse botão aqui, ele é clicado. Então, vamos programar agora essa action, né? Gravar alterações CAD cliente. Então, vamos abrir aqui a listagem de action. Vamos programar aqui essa parte. Então vamos lá, vamos clicar aqui sobre a action, vamos programar essa action. Então o primeiro passo é a mesma coisa, né? É bem parecido com o anterior, né? Vamos copiar aqui os dados. A diferença é que agora nós vamos salvar também o token. Que é um integer. No caso, vai ser o ID do cliente, na verdade, né? ID cliente, que vai vir na consulta. Então, vamos coletar aqui os dados, né? Que é a mesma coisa. Então, o nome do cliente vai receber nome do cliente, né? Código do cliente vai receber código cliente e CNPJ CPF vai receber CNPJ CPF. Além aqui, lógico, né, do LID cliente que vai receber o token. Token é token mesmo. Então só vamos fazer aqui o typecast para converter para inteiro. Ok, agora fizemos a parte da coleta dos dados. Agora nós vamos fazer o update. Eu deixei essa parte pré-programada, né, anotado para encurtar o vídeo, mas só para fazer uma explanação. Antes da consulta, nós fechamos a query clientes. Criamos um objeto, né, uma instância de FD Query, fazemos a consulta usando o LD cliente que foi recebido, ok? Fazemos um open. Se foi localizado, né, se foi localizada alguma informação, então nós vamos partir do record count. E aqui nós vamos criar algumas variáveis. Por quê? Algumas variáveis booleanas. Por quê? Nós vamos testar quais campos foram alterados, né? Então são 3 variáveis booleanas, né? São se o nome do cliente foi alterado, se o código do cliente foi alterado e se o CPF CNPJ do cliente foi alterado. Se qualquer um deles foi alterado, vai haver o update. Então, primeiro é testar. Tem uma variável aqui que vai armazenar o subselect, né? Que vai preencher subselect de quais campos vão ser alterados. Então, vamos fazer aqui a verificação de como é que vai funcionar isso. Primeiro ele testa se o nome do cliente é diferente do nome do cliente, né, do que foi coletado no banco, do que foi retornado, né, na verdade, na página. Se o conteúdo, se o que está no banco for diferente do que foi retornado pela página, então o nome do cliente modificado recebe true, né? E o subselect recebe esse nome igual a nome, né? Para ser feito o update. O mesmo acontece para o código. Se o que está cadastrado for diferente do que foi retornado na página, o código do cliente modificado vai receber true também. E esse subselect é testado. Se o subselect anterior foi preenchido, então vai ser adicionado uma vírgula, né? E o subselect vai receber código, recebe código. E o mesmo vale para o CNPJ, né? Copiar aqui CNPJ retornado for diferente. Então, se o CNPJ CPF retornado for diferente do que está no cadastro, mesmo comportamento. CNPJ modificado, né? Verifica se o subselect está preenchido, se sim, recebe vírgula e CNPJ CPF recebe CPF CNPJ recebe CPF CNPJ. Após isso é fechado a consulta SQL é limpa, né? É string list. Então é testado se qualquer uma das variáveis booleanas foi modificada, se sim, então vai de acordo com a variável. Então se o nome do cliente foi modificado, o parâmetro nome recebe o novo nome do cliente. O mesmo vale para código do cliente.
e CPF CNPJ. E além disso, né, é passado aqui como parâmetro o ID, né, para esse update. É feito, né, um update aqui, update tab clientes, né, set, aí passa o subselect que nós preenchemos, o where ID recebe o ID para fazer um update só nesse cliente que foi recebido. Feito isso, é executado aí um comando SQL. E após isso, se tiver tudo certo, é respondido aí response.content recebe pgp sucesso.content, ok? Então é feito esse procedimento dentro do action, né, gravar alterações. Vamos buildar e substituir o exe. Então eu acabei de substituir o exe, vamos testar a página. Então vamos lá, exibir todos os clientes. Vamos aqui no cliente Paulo. Vamos alterar o nome dele para Paulo da Silva, né? Gravar. E aí foi gravado. Operação realizada com sucesso. Vamos voltar para o menu. E agora quando eu clicar em exibir todos os clientes, tem que aparecer Paulo da Silva. E aí está, Paulo da Silva, alterado com sucesso. Ok? Essa aqui é a parte da alteração. Ok, agora nós vamos fazer a última parte, que é apagar cliente, né? Então, o apagar cliente é basicamente o mesmo comportamento do alterar. Nós vamos aqui no Query Clientes, incluir um novo field chamado apagar, do tipo string 255, né, o tamanho, campo calculado. Agora nós vamos no Query Clients, no evento onCalcFields, e vamos incluir aqui nesse evento o comportamento para o campo apagar. Eu deixei aqui copiado aqui o link para apagar. Então, apagar vai receber um link, né? aref cgi teste exe, e o evento vai ser chamado o evento, né, o action apagar card cliente, e vai ser passado o ID do cliente como parâmetro, ok? Então esse aqui é o evento do onCalc. Vamos atualizar o DSTP também. Apagar todos os campos que estão aqui. E vamos tirar o ID, né? E centralizar todos os conteúdos. Ok. Então, quando for chamada essa página, vai aparecer agora a coluna apagar. Vamos fazer um teste. Vamos buildar aqui a página, né? E trocar o exe. Substituir o exe. Agora vamos fazer o teste. Agora vamos fazer o teste. Exibir todos os clientes. Já apareceu a coluna aqui apagar. Agora nós vamos programar essa action, né? Apagar card cliente. Então vamos criar aqui essa action. Apagar card cliente, ok? E agora vamos programar o onAction dessa página, né? Vamos aqui no onAction. Vamos lá. Então o primeiro passo é capturar o FID cliente, int, que veio no request com query, né? Que veio na URL .values id. Ok. Feito essa cópia do ID, por que nós vamos copiar o ID? Na frente, quando clicar em gravar, vai ser transmitido esse ID para a query que vai fazer o delete, né? Bom, feito isso, nós vamos agora preencher o conteúdo, né? Vamos capturar o nome do cliente, vai aparecer na página. Confirma a exclusão do cliente, aí o nome do cliente, ok? Então, vamos programar essa página, essa consulta. Então, já deixei aqui pré-programada essa parte, né? Então vai fechar Query Clients, se estiver ativa, vai fazer a consulta do cliente, né? Usando o ID, e se tiver o nome e se o cliente for localizado, vai ser armazenado em uma variável global, né? Nome cliente, o nome desse cliente que o usuário quer deletar.
Agora nós vamos programar a página, né? Então nós vamos criar aqui uma página chamada, né, um page producer chamado page producer, pode ser o nome PGP confirmação exclusão CAD cliente, ok? Então esse daqui vai ser chamado pelo onAction, né? Então vai ser o response.content e vai receber o PGP confirmação de exclusão .content. Agora vamos fazer a página, né, que vai ser associada a esse PGP. Então eu já deixei criada aqui uma página, né, também da confirmação de exclusão de cliente. Nessa página vai aparecer o texto confirma a exclusão do cliente. Vou até colocar aspas duplas aqui para destacar, né? Então confirma a exclusão do cliente. Aí no nome do cliente tem uma tag transparente, nome CLI, que vai receber o nome do cliente que foi consultado. Então vai ter o nome do cliente e vai ter um botão, né, um formulário aqui, né, e o botão confirmar. Lembrando que tem uma tag transparente aqui, token, associado a um campo oculto, né, um token, para receber o ID do cliente, para quando o usuário clicar em confirmar, esse ID vai ser passado para a próxima action, né, no caso excluir cliente, que vai usar esse ID do cliente para executar o delete. Então vamos salvar a alteração, copia aqui o caminho completo, vamos lá no Delphi, associa o arquivo HTML ao page producer. Ok, agora vamos buildar, substituir o exe e fazer um teste se já está aparecendo na página de confirmação. Ok, substituir o exe, agora nós vamos testar se está funcionando aqui direitinho, né? Vamos lá no exe, exibir todos os clientes, vamos tentar apagar o cliente João. Apagar. Confirma exclusão. Ah, tá. Faltou preencher o conteúdo, né? Então vamos aqui no confirma exclusão, no HTML tag, e quando for tag string, né? For igual a, vamos pegar aqui o nome da tag transparente, nome cliente. Quando for nome cliente, então vai ser substituído, né? Replace text pelo f nome cliente. Além disso, tem a parte do token também, né? O if tag string for igual, vamos copiar aqui, ó, token, então ele vai receber o token, replace text, recebe, vamos transformar, né? Int to str fd cliente. Ok, vamos buildar novamente e substituir o exe. Ok, substituiu o exe, agora vamos novamente, né, abrir o servidor, exibir todos os clientes. Então vamos apagar o cliente João. Aparece a mensagem, confirma a exclusão do cliente João. E aí agora nós vamos programar a parte do confirmar. Confirmar chama o action excluir cliente. Então vamos lá no Delphi, criar aqui uma nova action. Excluir cliente. E vamos fazer aqui o onAction desse. Então vamos programar aqui o comportamento. Então o primeiro passo é capturar o LD cliente, que vai ser usado como critério. Vai vir como string, então to int. Ele vem na request, né? .content fields, .values. Vem como token. Então aqui values token. Segundo passo, nós vamos fazer o teste naquele procedimento padrão. Se a query cliente estiver aberta, vamos fechar. E vamos fazer aqui uma estrutura SQL. Delete from tab clients where id igual a where id. Então vamos copiar aqui o id cliente e fazer um exec SQL. E ao fim fazer um response, response.content
igual recebe pgp sucesso.content. E é isso. Então, quando essa action excluir cliente for chamada, ela vai capturar o ID do cliente que veio no form, vai fechar a consulta se estiver aberta, né, a consulta de todos os clientes, e vai executar aqui um delete from tab clientes where id e vai usar o ID recebido como critério. E aí vai executar e depois devolver uma página de sucesso. Ok? Então vamos buildar e testar. Ok, substituir o exe e vamos fazer o teste. Então exibir todos os clientes. Vamos apagar o cliente João. Confirma a exclusão do cliente João. Confirmo. Operação realizada com sucesso. Vamos no menu. E agora quando eu clicar em exibir todos os clientes, não pode aparecer o cliente João. E aí está. O cliente João foi excluído do banco de dados. Beleza? Então tá pronto aí o CRUD que nós íamos fazer nessa aula. Bom, pessoal, essa é a última aula desse cursinho, né? De como usar CGI para desenvolvimento web no Delphi. Espero que vocês tenham aproveitado esse curso, né? É um curso simples, né? Só para explanar mesmo o funcionamento do CGI, né? Espero que vocês, se vocês tiverem gostado do vídeo, né, desse curso, né? Considere se inscrever no canal, deixe o like nesse vídeo, né? Também, se gostou desse vídeo. E nós nos vemos nos próximos vídeos. Valeu, falou!